com o nível de consciência que eu tinha neste momento, foi o que eu consegui fazer. Hoje, eu posso fazer melhor. A grande sacada na vida é o que a gente faz com o lixo. Bem-vindos! Olá, pessoal! Mais um episódio dos Negócios Imparáveis e eu tô com uma pessoa para lá de especial. Tenho essa mulher no meu coração, Heloísa Capelas. Ela é CEO do Instituto do Centro Hoffman e ela faz umas coisas maravilhosas há muitos anos. Ela vai falar e ela tem um livro com a gente, aliás, 3 livros com a gente, e a gente vai falar de cada um deles para vocês. Então, Heloísa, obrigada de você topar vir aqui e conta um pouquinho para a gente do Centro Hoffman, do processo Hoffman. Bom, primeiro, obrigada, Rô. Você sabe que eu topo todas as suas, né? O que você mandar eu fazer, eu faço. A Rô foi minha mentora há muitos anos e é ainda, sempre que a gente vem bater papo e ela me ensina um monte. Então, muito obrigada. Eu sou CEO do Centro Hoffman há 22 anos. Agora vai fazer, em fevereiro, faz 22 anos. Um bocado de tempo. O Centro Hoffman aplica cursos de autoconhecimento, mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante deles é o processo Hoffman. Foi com ele que eu aprendi tudo. Eu era bancária, eu era assistente social, nas horas vagas e bancária para ganhar dinheiro. E depois que eu fiz o processo Hoffman, eu caí lá de paraquedas. Eu não fui muito de paraquedas porque a vida estava tão ruim. Eu tinha já feito tanta bobagem, já tinha destruído tantos relacionamentos, que uma alma boa falou: nossa, eu acho que você precisa do processo Hoffman. E como eu não tinha para onde ir, eu já tinha tentado inúmeros caminhos, batido em todos os templos, tentado simpatia, ido para tudo que era terapia. E aí, há 30 e poucos anos atrás, 1990, eu nem sei mais fazer essa conta, eu fui parar no processo Hoffman. Bem perdida da minha vida, assim, bem sem saber o que é que eu tinha que fazer. E lá eu achei o rumo das coisas, foi incrível. É uma semana de autoconhecimento, uma imersão dentro de mim. Eu voltei para as minhas raízes e para a minha infância. Eu tive a oportunidade de verdadeiramente passar a minha vida limpo. Desde a minha concepção até aquele dia. Todo o resto eu ainda não tinha vivido. Eu sempre falo que foi impalavrável. É uma pena que não tem essa palavra no nosso dicionário, porque não tem palavras mesmo para colocar o entendimento. Assim, eu tive uma ampliação de consciência consciente, porque o método ele é só uma combinação de técnicas terapêuticas. Ele vai... É subentrante, sabe? Termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra, de tal forma que a gente trabalha lá 80 horas na semana. De um jeito tão inteligente, tão inteligente. E o Bob, ele divide a gente, o Bob Hoffman, que é o criador do processo Hoffman, lá em 67, na Califórnia, ele divide o ser humano em 4. Ele diz que nós somos 4 inteligências em 1. Eu acho que é por isso que ele é tão inteligente, porque as técnicas vão mostrando a nós mesmos de 4 pontos de vista diferentes. Então, o primeiro é o físico, que você trabalha com ele o tempo todo. O nosso corpo físico lá é bem valente, é ele que senta, levanta, se movimenta. Lá eu digo que a gente faz tudo muito.
A gente come muito, a gente dorme muito, a gente trabalha muito, a gente fica muito tempo sentado, a gente se movimenta muito, a gente ri muito, a gente chora muito, a gente desenha muito, a gente dança muito, é tudo muito lá. Escreve muito, lê muito, tudo que você puder imaginar das nossas atividades, dentro da metodologia, a gente faz. Sem perceber, porque é uma grande metáfora. E a gente vai entrando na historinha, porque metáfora é um jeito tão inteligente de fazer a gente entender, porque não é no intelecto. Ele vai dizer que a gente tem corpo físico, que a gente tem intelecto, que a gente tem emoção, e mais, ousadamente, há 50 e tantos anos atrás, o Bob Hoffman diz que a gente tem espírito. Sem a ideia do espírito que a gente entende, né? Espiritualista, de reencarnação ou religiosidade. Não, ele vai dizer que é uma inteligência nossa. E é a inteligência que nos conecta. Tanto que a palavra da inteligência espiritual é conexão. A palavra da inteligência emocional é sentir. Da inteligência intelectual é pensar. E da inteligência física é fazer. Então, a soma de tudo isso, de uma maneira tão inteligente e de fato metafórica, para nos tapear, porque a metáfora tapeia o nosso intelecto, o processo Hoffman não é lógico, e eu, que sou um cabeção muito rígida na minha educação, muito formal, certo é certo, errado é errado, pode, não pode, não pode, o processo foi me embrulhando de um jeito tão amoroso, espetacular, que eu saí de lá, de fato, uma mulher que valia a pena. E eu nunca mais perdi essa mulher. Foi tão impressionante porque eu, de verdade, tinha meu alto valor muito baixo. Amor próprio, eu nem sabia direito o que era. Autoestima, então, era só quando eu acertava, né? Quando eu fazia as coisas bem, eu falava, eu sou maravilhosa. Quando eu errava, e era constantemente, a minha autoestima ia lá para o pé. Depois do processo, nada disso existe mais, porque eu valho a pena e pronto. Se eu erro, eu conserto, se eu acerto, eu me parabenizo e vamos embora. Isso é amor próprio. É uma coisa que eu conquistei de uma maneira tão extraordinária, que eu larguei tudo que eu fazia e fui pedir emprego lá para Marisa Tami, que era responsável pelo processo. Primeiro eu fui seduzi-la, né? Então eu fui uma aluna exemplar. Eu ia em todas as reuniões, eu fazia todos os exercícios, eu pedia todas as ajudas, então toda hora eu estava lá. Ela, cada vez que se mexia, eu falava, oi, tô aqui. E olha como eu sou boa aluna. Até que quando ela se acostumou comigo, eu pedi emprego. Eu larguei 20 anos no Banco do Brasil para trabalhar com ela, mas ela disse que eu não tinha perfil, que eu era muito dura. Já contei para você, né? Dura, exigente, cobradora, julgadora. Vixe. Mas que ela ia experimentar, porque eu queria tanto, que talvez o meu querer. E o processo Hoffman só precisa disso, da gente querer. E de fato eu queria tanto que eu virei o braço direito dela. Eu fiquei trabalhando, tive o privilégio de trabalhar 10 anos com ela, efetivamente assim, 10 anos. Aí, em 2002, ela veio a falecer, vai fazer agora 22 anos em fevereiro. E tive assim, nossa, foi mesmo, não tem outra palavra a não ser privilégio. Ela deixou a licença, que é individual, é uma licença para aplicar o processo Hoffman aqui no Brasil, para mim, em testamento. E eu só pedia para ela que ela escrevesse no testamento dela que ninguém podia me mandar embora. E ela fez mais do que isso. E, de fato, eu estou há 22 anos lá. O processo é meu professor, porque ele é sempre igual. É uma metodologia, mas é aplicada em grupo. E as pessoas que passam lá, e pela minha sala de aula passaram mais ou menos, nesses 30 anos, 22 mil pessoas. É muita história. E é gente tão do bem. É gente tão especial que estava na dor e não sabe para onde ir, exatamente como eu.
mas todo mundo do bem, todo mundo querendo fazer o melhor e errando e destruindo relacionamentos e vivendo mal. E o resgate de tudo isso foi me ensinando, foi me preparando para hoje eu ser reconhecida como a mentora dos mentores, mas de fato é lá a escola, né? É, é o privilégio de conviver com tantas pessoas, vivendo sempre a mesma coisa. As pessoas falam assim: você não cansa de fazer o processo? E cada um que termina, eu já estou animada para o próximo grupo, porque é espetacular. A metodologia é sempre a mesma. E ela é a mesma em 16 países hoje. Igualzinho, inclusive na Universidade de Harvard. Tudo igual. Mas as pessoas, puxa, como gente é uma coisa espetacular, né? Do que eu mais gosto é de ser gente e de conviver com gente. E foi o processo que me deu isso. Então, basicamente, é isso que eu faço. Tudo o resto tem curso para dinheiro. A gente precisa tanto aprender a lidar com dinheiro. Dinheiro é a energia que é a liga do mundo. Ela liga todos os continentes. Ela é uma energia tão poderosa quanto o amor. E a gente põe como se o dinheiro fosse ruim e o amor fosse bom. É uma confusão. Por isso que tem os ricos e os pobres. É por isso que a gente acredita ou na falta ou na abundância. E nada disso é verdade. É tudo mentira. O dinheiro é nosso, né? Ele está aí, é uma energia maravilhosa no mundo. E eu falo sobre isso. Eu falo sobre liderança, eu falo sobre perdão. Então, todos esses temas sobre saúde mental, né? Que, nossa, como a gente precisa de saúde mental. Todos esses temas são decorrentes do meu aprendizado dentro do processo Hoffman. Sem dúvida, é a minha. Tudo que eu falo dele, eu sempre falo assim: olha, desconta 50%, porque como eu sou apaixonada por essa metodologia, e apaixonada mesmo, porque eu tô casada com ela há muitos anos, né? E continuo dentro do amor. E tudo que eu falar, desconta 50%. Vai conversar com quem fez, né? Tem muito depoimento aí, muita gente que passou pelo processo e pode contar como ele é maravilhoso. E foi ele que me deu a base para eu escrever livro, para eu fazer palestra, para eu dar mentoria, enfim, para fazer o que eu faço. Eu posso dar meu depoimento, porque fiz o processo Hoffman há muitos anos atrás, acho que 98 talvez, e refiz em 2021. E, gente, como foi outro processo, né? Outra Roseli. A primeira vez que eu fiz, eu tenho absoluta certeza que fui uma mãe melhor. Eu tive certeza, quando eu saí de lá, eu estava grávida do meu terceiro filho, eu tinha certeza que eu ia ser uma mãe melhor. E aquilo ali foi tão transformador na minha cabeça. E agora eu refiz no ano de 2021. É incrível porque você descobre outros desafios, né? E o processo Hoffman, para mim, é um divisor de águas. Eu acho que você chega nisso depois do processo. Você dá uma renovada, né? Há 2 anos atrás, você deu uma renovada, uma rejuvenescida nas ideias, no pensamento, no jeito de olhar, né? De olhar aquilo de outro ponto de vista, né? E isso acho que te deu mais gana, mais vontade. Você virou outra Roseli mesmo, até publicamente, né? Você se coloca hoje de um outro jeito, você ficou mais robusta, sabe? Ficou uma pessoa mais é, pública mesmo. Acho que você assumiu ainda mais a sua pessoa pública, como Roseli, né? Foi bem esse processo mesmo, porque essa coisa de ir para fora nunca foi o meu. Porque você é de bastidor.
Você é mentora, é de bastidor, é de ensinar, né? E acho que depois do processo você apareceu publicamente, né? Você tá ensinando para a multidão, né? Você aproveitou o seu talento e aproveitou a internet para pegar mais gente, é, com aquilo que você fazia um por um. Muito naquela coisa aqui, né? De sofá, de. Eu vejo uma outra Roseli. A Roseli que me mentorou há 12 anos atrás, para escrever o mapa, é outra, há 13 anos atrás, é outra pessoa. Você sabe que eu fiquei tão feliz quando você topou escrever o mapa? Porque eu acho que o processo Hoffman, eu adoraria que toda a população do Brasil fizesse, porque destrava um monte de coisas, de crenças que a gente tem. Né? Então, essa coisa da prosperidade, quando você falou desse teu curso, essa coisa da prosperidade é fato. Porque o mundo, ele tem muito amor, muito. E o problema é que a gente fica cada vez mais escasso. Mesquinhando esse amor. Mesquinhando. Do mesmo jeito que a gente mesquinha dinheiro. É. E eu fiquei, como é que é? E eu reaprendi que a gente é uma fonte inesgotável de amor, né? Isso aqui é sensacional, né? É tão verdade. Claro que de verdade corta 50%, mas é, é muito verdade. Não tem como as nossas células ficarem integradas, o nosso corpo, a nossa cabeça com essa coerência, com esse pensamento, com essa inteligência, a nossa capacidade de amar, se não tiver amor. Eu falo para os meus alunos, eu digo, gente, sabe o que segura os planetas no universo? É amor. Porque tudo provém de uma fonte de amor. O mundo foi criado por amor. Né? Não tem como a gente negar isso. Né? As pessoas mais estudiosas, eu sempre falo, o Einstein, depois de muito pensar, de muito criticar tudo e todos, disse: bom, esse negócio aqui só talvez chame Deus, né? Não é possível. E é amor, né? E tudo veio. Então, a única coisa de verdade na realidade que existe é amor. O resto é ilusão. É só ilusão. E o dinheiro, assim como o trabalho, como as pessoas, é, é tudo para que o amor circule. Porque o único sentido do amor é que ele circule pelo mundo. Então, o planeta gira, o vento venta, o sol brilha, tudo é movimento. Porque o amor precisa se movimentar. E o dinheiro também. O que mais movimenta o nosso planeta, se não dinheiro? E a gente diz assim, vou privilegiar o dinheiro e não o amor. Não, é tudo a mesma coisa. Nós estamos falando da mesma energia. Só depende da conotação que você der. Porque se você não entender o amor como amor, você pode fazer mal. Você vai falar que é apego. E você pode destruir a pessoa. O dinheiro também. Você pode destruir. Assim como você pode construir. Então, é uma... Eu acho o Bob Hoffman o cara mais inteligente que eu conheço, porque o cara olhou de 4 pontos de vista. Jung fala do 4, né? Dessa coisa é tão expansivo, é entender uma coisa de um jeito tão grande que eu falo, gente, não dá nem para falar, vamos voltar aqui, porque para chegar nesse nível de grande, você precisa olhar para o teu pequenininho. Eu estava falando para a Roseli, eu gosto muito, se eu não trabalhasse com autoconhecimento, eu ia trabalhar com lixo. Porque eu acho que o lixo é de uma riqueza, porque não tem nada lixo. Tudo pode reaproveitar, é lixo para mim, mas pode ser útil para o outro, e pode reciclar para o outro.
Porque nada se perde nesse planeta, né? Porque você fala assim, bom, eu vou jogar o lixo no lixo. Que lixo? Aonde? Se nós estamos tudo num planeta Terra e só tem essa crosta terrestre, né? Então, assim, você joga onde? E aí tudo se transforma, né? E a gente se transforma. Mas para olhar para isso, para chegar no grande, a gente precisa ir na nossa miséria. Porque nós somos tão miseráveis, nós somos tão humanos ainda. 98% do nosso DNA é o mesmo do chimpanzé. Nós somos só 2% humanos. Isso é ciência, isso é. Então, assim, o que nos difere do nosso primo, né, que é o chimpanzé, é a linguagem. E linguagem dá significado ao amor. E aí começa tudo. É a partir daí. Por isso eu também gostei muito de escrever o Mapa da Felicidade, porque eu misturo a minha história com a história do processo, com o processo em si, é, e é isso, como que eu transformei, né? Saber dessa minha humanidade, dessa minha miséria, desse lado escuro que a gente tem, porque nós temos a sombra e a luz, nós somos duais, e ao mesmo tempo ter uma metodologia que me dá a oportunidade de saber que eu sou luz. E daí, se eu sei que eu sou luz, eu tenho escolha, né? Eu tenho a sombra e a luz dentro de mim, isso me compõe. Eu sempre vou ter. Quanto mais sombra eu descubro em mim, mais luz eu descubro, porque é proporcional. Saber disso se chama consciência. Então, essa história de saber que eu sou e que tá, nananana, não, calma. Calma. Porque nós estamos aqui na Terra, nós precisamos. O meu pai, ele era um filósofo bem daqueles. Ele era um homem tão inteligente e ele dizia assim: quando nós temos fome, nós precisamos comer. E quando a gente precisa usar o banheiro, não tem quem nos segure, mesmo se não tiver banheiro. As nossas necessidades fisiológicas são tão primais ainda. E aí ele dizia assim: ai, e depois disso, o homem clama por liberdade. Que liberdade nós temos? Porque a hora que você precisa das suas necessidades fisiológicas, você vai precisar de qualquer jeito. Não tem liberdade nenhuma. É disso que eu gosto de falar. A gente tem o bem, que é maravilhoso. A capacidade humana de amar e de fazer o bem. Vocês já ouviram? É incrível. A pessoa se acidenta num lugar e tem um monte de gente que vai lá ajudar, e um telefone, outro chama bombeiro e leva para o hospital. É incrível como o ser humano é bom. Mas a capacidade que a gente tem de fazer o mal é incrível como a gente ainda é ruim. Como humanidade. Então, saber disso, para mim, é muito importante. Porque senão a gente fica voando de uma asa só. Achando que agora eu encontrei o amor e eu só sou o bem. E eu fico manca com a outra asa. Porque eu preciso saber da minha miséria. Porque aí é escolha. Aí eu tenho valor. Eu escolhi o bem. Não é que eu só sou o bem. Eu sou o bem e o mal. Mas eu escolho. Isso dá muito mais poder. Mas isso é consciência. E é disso que o Bob Hoffman fala quando ele separa a gente em 4 inteligências. E essas 4 inteligências eu falo no mapa, né? Porque no mapa eu conto exatamente o que é o processo Hoffman. Eu falo da teoria do Bob, eu falo das 4 inteligências, tudo isso misturado com a minha história, porque foi com ela que eu aprendi.
eu sempre digo que eu só posso falar daquilo que eu vivi. E só tem essa história. Eu não posso contar da história de ninguém. Eu não estou autorizada, eu posso contar só da minha. E eu sou meu laboratório. Então, o, o processo é um laboratório. E se as pessoas puderem passar por isso, elas chegam no lugar onde o processo quer levar, que é o meu segundo livro, que é o perdão. Eu me apresento como. Nossa, eu tô ficando velha, que eu também perdi a palavra agora. Eu me apresento como. Oh, esqueci. É, porque eu falo o tempo inteiro e em qualquer lugar e eu dou um jeito de falar do perdão em qualquer palestra. Se eu estou falando para empresário, se eu estou falando para mãe, se eu estou falando para mulher, se eu estou falando para contador, se eu estou falando de dinheiro, se eu estou falando de liderança, eu falo do perdão. Sou ativista, agora voltou a palavra. Eu sou ativista do perdão. É como se eu defendesse que não dá para ser feliz se a gente não viver essa experiência. No mapa, eu escrevo um capítulo só da raiva, porque raiva é muito importante. E eu escrevo um capítulo de perdão. Quando, acho que 2 ou 3 anos depois do mapa, quando eu escrevi meu segundo livro, que eu falo do perdão, eu me tornei uma ativista do perdão, porque eu acredito demais. Nossa, eu não consigo pensar qual é o outro caminho a não ser soltar. E eu defendo a ideia de que o perdão não é ser bonzinho. Eu não estou falando de bondade, não é religioso, nada disso. Eu estou falando de inteligência. Eu de verdade acredito que perdão é uma questão de inteligência, porque o perdão é viver hoje aqui, o presente. O que passou, já passou. Ficar apegado ao que passou, desculpa, mas é burrice. Desculpa a palavra, mas é burrice, porque já passou. Você pode ter lembranças, você pode. Porque, felizmente, a gente vai lembrar, né? Aliás, não lembrar é grave. Então, que bom que a gente lembra de tudo que aconteceu. Mas o que nos aconteceu não precisa mais causar dor. Porque tudo começa num pensamento. Está provado isso. E a lembrança é um pensamento. E se esse pensamento te causa dor, você concorda que você não está aqui? Você está lá? E lá não existe mais? O que existe só é aqui? Portanto, é inteligente você deixar? Então, é disso que eu falo no perdão. Deixa, solta. E mais importante, no livro do perdão, eu ensino o auto-perdão. Porque é o exercício mais difícil, né? Eu posso soltar o outro, mas eu me levo para onde eu vou. Eu estou sempre comigo. Não adianta eu fugir de mim, eu posso ir para qualquer lugar, para Antuérpia. Não adianta, eu vou junto. E eu vou levar meus pensamentos, eu vou levar minha lembrança e eu vou levar a raiva que eu tenho de mim. Se você puder levar o perdão que você sente por você, a viagem é mais leve. Porque você vai se levar, não tem jeito. Então, no livro eu conto essa história do auto-perdão. E se eu me perdoo, e se eu vivi tudo o que eu vivi, fiz o que fiz, sem saber, foi tão sem querer. Eu sou gente boa, mas eu machuquei gente, eu fiz coisas que eu me arrependo. É nesse lugar que entra o auto-perdão. Eu deixo no passado, aonde aconteceu, eu falo então, com o nível de consciência que eu tinha neste momento, foi o que eu consegui fazer. Hoje, eu posso fazer melhor. Então, deixa lá. Agradece. Afinal de contas, você estava vivo naquela época. Que bom. Isso é perdão. É inteligente.
É deixar o passado no passado e você viver seu presente. É bem. Eu gostei muito de escrever esse livro. No mapa, eu faço um capítulo do perdão e aí eu preciso fazer um livro inteiro. Quando eu tive liberdade, assim, bom, e agora vou escrever mais o quê, né? Porque o primeiro eu tinha que falar do processo. Eu tinha, né? Era meu. E o segundo? O segundo, então agora, bom, agora eu vou transformar um capítulo num livro. E foi o que eu fiz. A gente teve uma pandemia no meio do caminho, Foi, e aí veio o terceiro livro. foi. Eu adorei escrever o terceiro livro por conta da pandemia, né? A gente começou o projeto antes e eu dizia, não, mas acho que a gente vai ter que viver esse negócio aqui que eu não sei direito, para depois. E aí nós lançamos o livro assim que, né, acabou, estava acabando a pandemia, a gente estava começando a liberar, tanto que foi presencial, né, o lançamento do livro, então a gente estava começando a ser liberado. Foram 2 anos muito difíceis, para lá de difíceis, acho que foi em novembro de 22 que a gente lançou Inovação Emocional. Eu terminei em agosto, assim, na ponta do lápis, né? Com a pressão de que se você quiser novembro tem que acabar o livro. E eu falava, eu preciso viver mais um pouco de pandemia para entender, né, melhor como é que a gente podia explicar a metáfora do lixo. Como eu gosto dessa ideia de trabalhar com lixo, é, trazer a metáfora, né, de que de verdade, se a gente não cuidar, nós vamos submergir, né? Nós terráqueos vamos submergir no lixo, né? Nós vamos deixar a crosta toda cheia de lixo, e vamos ficar aqui num buraco. A gente precisa olhar para isso. Até eu falo que o terceiro livro foi um posicionamento político, sabe? Apartidário, sem dúvida, mas é um posicionamento político. A gente tem que cuidar do lixo. E eu me lembro que quando nós começamos a conversar sobre o lixo e sobre o livro, né, qual era a minha ideia do livro, onde o condomínio que eu morava não reciclava lixo. Quer dizer, reciclava, separava, mas a prefeitura vinha recolher e juntava tudo, né? Eu fui falar na reunião de condôminos, eu falei, gente, eu estou escrevendo um livro sobre reciclagem de lixo. Na verdade, não é bem isso, mas é a metáfora do livro, e eu não posso escrever se eu moro num condomínio que não recicla. Olha, eu fui tão mobilizadora, eles ficaram com dó, porque como que eu não ia escrever meu livro, né? Gente, lá a gente recicla tudo. Pilha, óleo, roupa. Virou um. Nós somos um primor de reciclagem, porque o zelador, lá, os condôminos ficaram mobilizados pelo livro. Foi muito legal, porque eu dei um livro para cada apartamento, depois, quando ele ficou pronto, né? Eu dei uma mobilizada lá e tenho muito orgulho. Hoje eu não moro mais naquele condomínio, eu estou num outro que faz a mesma coisa e eu já estou marcando reunião para ver como é que a gente pode reciclar. Cada vez que eu vejo aqueles sacos de lixo na rua, eu falo, ai meu Deus, vai juntar tudo, a gente não sabe o que é orgânico, e lá dentro a gente separa, mas vai para a rua, a gente já sabe que só 4% do que é produzido de lixo a prefeitura dá conta de reciclar. A gente precisa fazer outra coisa. Com isso, eu faço a metáfora do lixo emocional. Gente, se a gente precisa fazer alguma coisa com o lixo que a gente produz fora, com a caixinha de leite, com a latinha do refrigerante, eu preciso fazer alguma coisa com o que eu produzo dentro. E a gente falou no comecinho que a gente é o bem e o mal. Não tem como ser só bem, nós não somos anjinho. A gente produz lixo. A gente produz raiva, ressentimento, vontade de esganar o outro, frustração, tristeza, angústia, ansiedade, medo. Nós produzimos isso. A grande sacada na vida é o que a gente faz
com o lixo. Eu de jeito nenhum estou propondo que você não tome mais leite. Nem escolha o seu suco predileto, nem tome o seu refrigerante, muito menos seu vinho, sua cerveja, o que você quiser. Mas qualquer consumo, e nós somos obrigados a consumir, tem embalagem. Qualquer um. Portanto, vai virar lixo. Vai virar algo que não te serve mais. Serviu e não te serve mais. Com a gente é a mesma coisa. O que você produzir pode ser útil naquele momento, mas ficar apegado, repetitivo, compulsivo, inconsciente, sem que você perceba, vai te destruir. Do mesmo jeito que se a gente não reciclar o lixo, nós seremos destruídos por ele. É igualzinho. Então eu gostei muito de escrever esse livro. Foi um livro bem de posicionamento mesmo. Ó, galera, é o seguinte, ou vamos cuidar ou vamos cuidar. Esses livros mudaram transformaram muito a vida dos leitores. Me fala um pouco dos depoimentos que você recebeu a partir da leitura dos leitores. O mapa foi o primeiro, ele ainda é o mais vendido, né? Eu sempre digo isso, ele não dá para concorrer com ele. Todo mundo quer o mapa, né, da felicidade. As pessoas dizem muito assim: nossa, é tão gostoso de ler, parece que você está conversando com a gente. O perdão, eles falam: uau, que livro forte. Forte no sentido de que é muito provocativo e eu vou provar no livro, né? A minha tese é de que é fácil. Vamos parar com essa história de que é muito difícil perdoar, né? É porque é uma decisão. E as pessoas ficam meio sem fôlego, né? Então elas me agradecem muito a leitura, elas dizem: incrível, que livro, que reflexão que você faz. E o inovação, como é muito atual, né? A gente está vivendo hoje, e eu falo da reciclagem, eu ensino a reciclagem emocional dentro do livro, é muito impactante. As pessoas ficam como se fosse um manual prático, assim. Nossa, você me ensinou, agora dá para pensar. Porque a única coisa que você tem que reciclar é pensamento. Porque tudo em nós começa num pensamento. E pensamento pode ser mudado. Essa é a boa notícia. E é isso. Você pode reciclar e mudar pensamento. Que mudou quando a Heloísa Capelas virou autora? Eu tenho a sensação, que foi um pouco do que eu falei para você, de que eu cresci. Eu mudei de estatura emocional. Foi uma competência que eu já escrevia, né? Eu não posso nem dizer que eu desenvolvi, mas eu desenvolvi. Foi uma coisa assim. A Heloísa vem a público. Eu era professora do processo, como eu sou hoje, né? E o processo ele é feito em grupo. Então, eu vou falar, são 22 mil pessoas que já passaram pela sala de aula, mas o mapa já vendeu 70 mil exemplares. É muito mais. Então, eu tinha mesmo um sonho de sair de dentro do processo, né? O processo é gigante, mas eu não consigo fazer nada com ele. As pessoas precisam ir lá. E isso depende de tempo, de dinheiro, de disposição, a pessoa precisa querer ir lá. E aí, só quando ela está lá dentro, é que eu consigo fazer um monte de coisa. Mas ela está lá. Foi uma escolha dela. E é um método. O mapa, eu saí de dentro da sala de aula. Né? A partir daí eu virei palestrante, a partir daí eu virei mentora. Eu saí de dentro de casa
Por isso que eu falo que eu cresci, né? É como se eu tivesse chegado na vida adulta e eu consegui abrir a porta de casa dizendo, ó, mundo, aqui vai a Heloísa Capelas. Eu acho que escrever um livro tá disponível para quem gosta e para quem não gosta, né? Dentro do processo é uma escolha das pessoas. Eu vim para cá. Elas topam. É como se tá lá dentro. É um sistema fechado. O livro não. O livro é para o mundo, né? O livro foi para Portugal, né? O mapa foi para Portugal, o perdão foi para Portugal. Então, vai para o mundo. E aí você perde o controle. A sua voz, você sabe de onde sai, mas você não sabe aonde chega, né? Hoje a internet faz isso com a gente, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui na nossa casa, né? Muito confortavelmente no nosso sofá. A gente sabe de onde está saindo, mas a gente não tem a menor ideia de onde esse podcast pode chegar. E o livro faz a mesma coisa. Então, a sensação que eu tenho é que eu cresci, assim, que eu saí de dentro de casa. E foi uma experiência incrível, porque você é uma pessoa muito dedicada. Então, assim, cada livro parece que ficou uma parte do teu coração, sabe, ali E é dentro. verdade. É verdade. É uma história, é algo que eu acredito. O primeiro fala do grande amor, né? Eu sempre falo isso, que eu misturo. Em todos eles tem o processo, né? Porque é o meu professor. É, é a teoria que eu acredito, é o método que eu acredito. Então, em todos eles, o processo aparece. E em todos eles, minha família aparece, né? Porque eu digo, são dois grandes amores. Eu adoro ser mãe e adoro ser professora do processo. São duas coisas que caminham muito junto, né? Embora os meus filhos tenham muitos ciúmes do processo, eles acham que eu deveria ser só mãe. Eu fui uma mãe muito melhor porque estava no processo. Eu ia ser para lá de neurótica se eu fosse só mãe. Eles se livraram de mim. Eu sempre falo isso para eles. Nossa, vocês se livraram de mim. Então, nos três, eu falo dos 4 filhos, né? Eu conto até no último, da Eduarda, que é a minha 4ª filha, que é a filha adotada. E como ela reciclou a nossa família, né? Então, o último capítulo eu falo como a adoção foi uma reciclagem incrível e que todo mundo cresceu na família, né? Então, sem dúvida, são pedaços de mim, porque eu estou contando dos meus 2 amores, né? Essa época da pandemia, parece que a gente deixou essa coisa do humano mais em segundo plano. Como é que foi a retomada e o que a gente pode fazer para esse novo mundo, né, que se apresenta aí e que a gente vê saúde mental a pauta do mundial, né? Então, eu tenho dito, e eu sou repetitiva, que a gente, como humanidade, como é que a gente vai sarar da nossa cabeça? Parar de ficar doente é quando a gente puder perdoar a pandemia. A pandemia foi uma grande traição. Nós estávamos achando que a gente estava vivendo bem. Estávamos vivendo muito mal. Mas a gente estava parecendo que a gente estava no controle. Parecia. Era tudo mentira, mas dava uma impressão assim que era trabalhar o dia inteiro, era trabalhar 14 horas por dia, era sair para o happy hour, era chegar em casa com os filhos dormindo, era sair com os filhos dormindo. A gente tinha um relacionamento superficial, porque eu, o marido e eu, a gente se via pouco. Então, tudo fora. De repente, a vida manda a gente ficar para dentro sem aviso prévio. Gente, foi um absurdo.
essa pandemia. Vamos pensar na lógica, no nosso jeito de viver. De repente, tudo parou. Eu me lembro de estar olhando, sei lá, no quinto dia ou no primeiro final de semana de que tudo fechado. Eu estava olhando pela varanda do meu apartamento, nenhuma alma, nenhuma, nada. Até a árvore não se mexia, era uma coisa, eu vim impressionada. E a gente achou que era 15 dias, um mês, 3 meses. A gente durou 2 anos. Não tem quem não se sentiu traído pela vida. Nós precisamos perdoar a pandemia, senão a gente vai enlouquecer. Porque a pandemia já acabou. E nós ainda estamos brigando com ela. E estamos com os resquícios, né? Nós estamos com um saldo para lá de negativo da pandemia. Os espiritualistas, né? Porque a pandemia foi para o nosso aprendizado, para a gente crescer, para que a gente pudesse olhar para dentro, blá, 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 blá. Mas ficou todo mundo com tanto medo e com tanta raiva que praticamente não serviu para nada. Claro que eu fico pensando na minha história sempre, né? Quando a minha filha mais velha entrou em coma, o médico disse: pode acontecer de tudo, inclusive vir a óbito. E o que aconteceu é que ela perdeu a habilidade intelectual dela. Ela voltou, mas ela não voltou. Ela voltou deficiente. Muito deficiente, não é pouco. E ela foi perdendo muita coisa ao longo da vida, inclusive. Hoje é que ela está estável, como diz o neurologista dela, a cabeça dela já está bem durinha, por isso está estável. Mas eu tive tanto medo, eu estava grávida de 8 meses da minha segunda filha, ela tinha 1 ano e 9 meses, era meu grande amor, eu não podia imaginar que ela morresse. Eu tive muito medo e muita raiva. Eu fico pensando que a pandemia fez a mesma coisa com as pessoas. A gente entrou num modo de muito medo. Ninguém sabia. Era gente morrendo. Eu tenho alunos que perderam pai, mãe, marido e filho. Só sobrou ele pelo Covid. Foi muita perda. Os nossos amores, eles escapavam da nossa mão. A gente tem muito pouca família ilesa, que a gente pode dizer, não, na minha família ninguém morreu, né? Ah, talvez um primo distante, tudo muito. E a gente ficou com muito medo. E o medo gera raiva, porque é um jeito da gente se defender. A gente precisa perdoar. Eu só sarei da confusão que eu fiz na minha vida a partir do coma da minha filha no processo, quando eu perdoei. É por isso que eu defendo o perdão, porque dá certo. A gente vai precisar perdoar a pandemia e deixar no passado. Se a gente aprendeu com ela, ótimo. Se não aprendeu, bom também, já passou. Vamos para o próximo? Vamos fazer uma coisa útil? Vamos aproveitar o presente que a gente está com saúde, está vivo, sobrevivemos, arrumamos um emprego, conseguimos comer, de alguma forma deu certo. Hoje, a gente só consegue fazer isso de um jeito inteligente, sem destruir a nossa capacidade mental, sem ficar doente, com o perdão. É lindo isso que você está falando. Eu nunca pensei nesse ponto de vista de perdoar a pandemia. A pandemia também deu para a gente um monte de oportunidades. Como é que se fala? Conhecer de verdade o marido, porque
Era Ou mandar tudo ele fora. embora, né? Porque nós tivemos as duas coisas, né? É Tivemos verdade. um recasamento que foi É, lindo, é, né? Famílias que até hoje sentem saudade é dessa verdade. coisa juntinho, né? É. Eu tenho muitos alunos que sentem saudade. Falam assim, ai, aquela época que a gente não podia sair, foi tão bom, foi tão... Tivemos descobertas de pais maravilhosos que reencontraram seus filhos, mães e pais, né? Mas a mãe sempre está um pouco mais perto. Mas pais que se descobriram pais, que adoraram, que abriram mão de empregos bons, importantes, rentáveis, para não abrir mão dos filhos. Nós tivemos histórias lindíssimas, mas no geral, o que a doença mental vem nos mostrando que a insônia, a ansiedade, a síndrome do pânico, esses distúrbios todos foram causados pelo não entendimento da pandemia, pela não aceitação. O que acontece quando a gente tem medo é porque a gente não aceita o que está acontecendo. Eu quero a coisa anterior, que é exatamente a metáfora da minha filha. Eu queria minha filha de volta. Eu não aceitava aquilo que estava acontecendo com ela. E aí eu fiquei com muito medo, porque eu não queria perder o status quo, que é o maior medo do ser humano. A gente não quer mudança. Então, não aceitar, a gente ficou muito bravo e ficou muito doente. Quem aceitou, quem entrou na onda, quem falou, deixa eu ver desse limão o que dá para fazer, dobrou dinheiro, teve milhões de oportunidades, saiu mais inteiro, mas ainda foi a minoria. Porque, de um modo geral, as pessoas ficaram muito bravas. Mudou o status quo. Elo, tem uma coisa que a gente fez na editora. Eu nunca tinha feito uma live. Eu fazia 2 lives por dia com autores, porque eu sabia o quanto eles podiam ajudar eh, eh, nesse As processo. pessoas. Então, a gente fez e foi lindo, porque criou-se um movimento. E você, individualmente, também fez muita live. Fiz muita live todo dia. Bom, você fazia 2 por dia. Eu aceitava todos os convites, né? Todo mundo que falava assim, vamos, vamos. E eu fiz todos os dias. Além disso, fiz sozinha, chamei gente, porque como você, eu também entendia que a saída era a internet. As pessoas iam ficar enclausuradas olhando o computador. E a gente tinha que pôr conteúdo bom É. Que naquele ajudasse. computador. A gente tinha que pôr conteúdo bom. Era só isso, né? Eu tinha que falar coisas boas, e você também. Então, você foi chamando, eu fui chamando. Aliás, foi um movimento lindo, né? Que aconteceu ali, e acho que muita gente se segurou com essas lives. Eu tenho certeza. Eu queria muito que você desse um recado para as pessoas que. Um recado final para as pessoas que estão assistindo a gente. Ah, eu adoro dar o recado final. E lembrando que eu sou repetitiva. É, Olha, você é uma fonte inesgotável de amor. A hora que você souber disso, nossa, a vida flui majestosamente. É incrível. Dá um jeito de descobrir. Claro que eu vou a vida inteira falar do processo, mas tem vários caminhos. Aliás, milhões de caminhos. Ache o seu, desde que você se aproprie dessa fonte. Ela é inesgotável. Muito obrigada, Elô. Elô,
Você é uma força da natureza. É muito bom estar perto de você. É muito bom ser conduzida dentro do processo por você. E ela é dura, viu, gente? Ela não é. Ela... Não sou flor, não. Mas é muito legal porque vale muito a pena. O resultado ele é tão duradouro e tão transformador. Então, te agradecer. Agradeço por cada livro que você fez. Mapa da Felicidade, Perdão, A Revolução que Falta. E esse livro aqui, Inovação Emocional, é fantástico. Quando a Elo me propôs esse livro, eu achei que mexia com a cabeça. E realmente, eu acho que são 3 livros incríveis. Aqui embaixo você vai achar um link e, por favor, vão atrás desses livros e vão atrás do Processo Hoffman também, que é incrível, tá bom? Muito obrigada pela audiência e a gente está voltando com mais podcasts para você.